Você já se perguntou como alguns homens parecem nunca perder a calma, mesmo quando estão à beira do colapso? Existem homens que parecem possuir uma força mental inigualável quando se trata de controlar sua raiva e outras emoções negativas que são intrinsecamente naturais para a humanidade. Os homens Sigma representam essa rara espécie de homens que operam fora dos limites das hierarquias sociais tradicionais. Ao contrário de seus homólogos Alfa e Beta, os homens Sigma não se inflamam rapidamente de raiva. No entanto, quando provocados, podem mostrar uma intensidade tão cativante quanto formidável. É a sua incrível capacidade de desarmar situações voláteis e evitar que se transformem em um caos destrutivo que realmente os distingue. Quando confrontados com a adversidade ou um potencial conflito, os homens Sigma mantêm uma atitude serena, gerenciando sua raiva de maneira eficaz e deixando seu ego de lado. Eles empregam táticas e estratégias reflexivas, garantindo que naveguem por suas emoções de maneira racional e tomem decisões que sirvam a seus interesses a longo prazo. Muitas pessoas não conseguem entender o Sigma porque reagem a situações de maneiras que não são muito comuns entre a maioria dos homens na sociedade. Então, quais são essas maneiras estranhas que os Sigma lidam com sua raiva em relação aos outros? Neste vídeo, discutirei 7 coisas estranhas que acontecem quando um homem Sigma fica bravo. Se você é um homem que se levanta mais forte após cada queda, que transforma a dor em poder e se recusa a seguir a multidão. Escreva nos comentários. Fora do comum. E não se esqueça de se juntar ao exército de homens que não pedem permissão para dominar. Primeiro, eles usam o silêncio como uma arma. Ao navegar pelos mares tumultuosos das relações interpessoais, os homens Sigma empregam uma tática um tanto pouco ortodoxa quando sua paciência é testada e eles são levados à raiva. Em vez de recorrer a confrontos verbais ou físicos, eles transformam o silêncio em uma ferramenta poderosa para expressar seu descontentamento. Isso pode se traduzir em cortar toda a comunicação com a pessoa que provocou sua raiva, utilizando o antigo método de ignorar alguém, ou simplesmente bloqueando a pessoa ofensiva. Ao negar ao infrator uma resposta ou mesmo um pouco de atenção, eles estabelecem limites firmes. O silêncio, nesse contexto, envia uma mensagem poderosa. É um fato que a maioria das pessoas quer ser ouvida e se sentir valorizada, e reter essa validação pode servir como um lembrete de sua má conduta. Essa abordagem não apenas deixa espaço para autorreflexão, mas também alimenta um sentimento de incerteza e mistério. O infrator se vê lutando com sua própria culpa e a ambiguidade da situação, uma combinação poderosa que muitas vezes pode levar a ajustes de comportamento mais eficazes do que qualquer discussão acalorada. Em segundo lugar, eles sabem quando se afastar. Quando os homens Sigma ficam bravos, uma de suas estratégias mais eficazes é saber quando se desconectar, escolhendo conscientemente se afastar de uma situação tensa. Em momentos de emoções intensas, eles sabem que as pessoas agirão de maneira irracional, e ficar poderia agravar a situação em vez de resolvê-la. Portanto, eles se distanciam, oferecendo a si mesmos e aos outros o espaço necessário para se acalmarem. Mas esse recuo não é uma rendição nem um sinal de derrota. É um ato intencional de regulação emocional. É durante esse período de calma e solidão que eles se envolvem em introspecção, analisando o evento que desencadeou sua raiva sob diversas perspectivas. Com a mente clara, eles decompõem a situação, identificando a causa raiz,
seu papel nela e o que poderia ser feito de diferente no futuro. Depois, eles reabordam a situação, agora armados com novos conhecimentos e possíveis soluções que promovem o compromisso e a compreensão. Sua capacidade de dar um passo atrás, se acalmar e refletir, não apenas dissipa a tensão imediata, mas também pavimenta o caminho para uma resolução mais saudável dos conflitos no futuro. Em terceiro lugar, eles analisam rapidamente se devem desarmar, desviar ou destruir. Quando confrontados com um conflito ou uma situação que provoca sua raiva, sua mente se ativa rapidamente. Em questão de segundos, eles avaliam a situação, os riscos, as possíveis repercussões e o melhor curso de ação. Eles conhecem seus limites e compreendem as implicações de ultrapassá-los. Seu primeiro instinto é muitas vezes desarmar a situação. Eles se esforçam para acalmar as águas, mitigar os danos e alcançar uma resolução pacífica. Se isso não for possível, ou se a pessoa que causa o conflito continuar a escalar, eles passam para desvio. Eles podem mudar o foco, guiando sutilmente a situação para longe do ponto de contenda, com o objetivo de neutralizar o conflito sem confronto direto. No entanto, se tudo falhar e eles se encontrarem sem outras opções, não hesitarão em destruir. A destruição, nesse contexto, não se refere necessariamente à violência física ou à agressão desnecessária, mas ao estabelecimento de limites firmes, ao envio de uma mensagem forte e à proteção de sua paz. Os homens Sigma não são tipicamente combativos, mas não hesitarão em defender sua posição quando se sentirem encurralados. Eles têm uma mente afiada e uma abordagem estratégica, o que significa que, se forem forçados a contra-atacar, o farão de maneira fria e calculada, deixando seus inimigos destroçados. Em quarto lugar, eles controlam seu monstro interior. Os homens Sigma possuem uma força interna oculta que emerge quando se encontram lutando contra a raiva. Essa força, muitas vezes chamada de seu monstro interior, não é uma entidade intrinsecamente negativa, mas sim um poderoso reservatório de ambição, autodisciplina e uma busca incessante por autossuficiência. Essa besta interna é o combustível de sua determinação e espírito inquebrantável, um testemunho de sua audaciosa busca por seus objetivos e de sua motivação inabalável. No entanto, como uma moeda com duas faces, esse monstro interior tem um lado sombrio. Ele contém uma raiva poderosa, quase primitiva, uma força destrutiva que ameaça transbordar em momentos de intensa raiva, ou quando enfrentam ameaças físicas. Para manter a paz, os homens Sigma desenvolvem um notável domínio sobre si mesmos. Eles aprendem a aproveitar os aspectos construtivos de sua besta interna enquanto mantêm a tempestade furiosa sob controle. No entanto, se forem agredidos fisicamente ou provocados além de limites razoáveis, podem liberar esse monstro interior, não retendo mais sua energia feroz. A liberação dessa força interna pode ser uma visão temível, uma exibição crua de sua força não aproveitada. A dualidade dos homens Sigma, sua capacidade de equilibrar uma intensa força interna com uma aparência calma, continua a ser uma de suas características mais intrigantes e intimidantes. Em quinto lugar, eles perdoam, mas nunca esquecem. Quando são levados ao limite, os homens Sigma demonstram uma notável capacidade de perdão, refletindo sua compreensão madura da natureza humana e sua própria resiliência emocional. No entanto, embora possam perdoar, nunca esquecem. Em seu interior, os homens Sigma desenvolveram um poderoso sistema de defesa baseado no respeito por seu próprio valor pessoal. Eles não têm tolerância para serem manipulados ou explorados. Eles se lembram de como foram prejudicados, não por rancor ou ressentimento,
mas como uma ferramenta para prevenir futuros maus tratos. Para o Sigma, o ditado "enganou-me uma vez, vergonha sua, enganou-me 2 vezes, vergonha minha", é muito verdadeiro. Eles são cautelosos para não permitir que a mesma pessoa os desrespeite ou os machuque novamente. Essa característica é um testemunho de seu forte respeito por si mesmos e de sua profunda compreensão de seu valor. Mesmo na raiva, suas ações são sempre guiadas por uma mistura equilibrada de inteligência emocional, autopreservação e pensamento estratégico. Em sexto lugar, eles nunca deixam seu ego falar por eles. O homem médio, quando é menosprezado ou desafiado, muitas vezes sucumbe aos sussurros sedutores do ego, levando-o a agir de maneira irracional ou impulsiva. Tais ações, alimentadas por um ego desenfreado, tendem a arruinar sua imagem e credibilidade, fazendo-os parecer tolos ou imaturos. No entanto, os Sigma reconhecem essa falha humana inerente. Eles compreendem o apelo intoxicante do ego, sua propensão a distorcer percepções e seu potencial para descarrilar o pensamento lógico e racional. No calor do conflito, eles se recusam a deixar seu ego assumir o controle. Em vez disso, escolhem conscientemente manter a calma, analisando a situação de uma perspectiva desapegada, o que lhes permite tomar decisões ponderadas que refletem seu verdadeiro caráter. Por fim, eles usam sua raiva como um catalisador para o crescimento. A experiência humana inclui inevitavelmente sentimentos de raiva e frustração, mas é nossa resposta a essas emoções que realmente nos define. Muitos podem sucumbir ao aperto sufocante da raiva, recorrendo à autocompaixão, à vingança ou a um estado de derrota. No entanto, os homens Sigma, armados com sua sabedoria única e sua natureza introspectiva, canalizam esses sentimentos potencialmente destrutivos em atividades produtivas. Seja se esforçando mais em um treino, redobrando seus esforços para alcançar um objetivo ou aprendendo uma nova habilidade. Eles veem a raiva não como um estado debilitante, mas como um reservatório de energia esperando para ser redirecionado. Eles aprenderam a não deixar a raiva consumi-los, mas a permitir que ela sirva como um catalisador para o crescimento pessoal e a melhoria. Essa característica notável de transformar experiências negativas em oportunidades positivas de crescimento distingue os homens Sigma, manifestando sua capacidade de transformar a adversidade em avanço e sublinhando sua abordagem singularmente empoderadora diante dos desafios da vida. Se você concorda com os pontos que mencionei neste vídeo, deixe-me saber nos comentários. Para mais vídeos sobre homens Sigma, confira outros vídeos neste canal. Se isso ressoou em você, então você já sabe. Essa centelha dentro de você não é fraqueza, é seu chamado. Escreva liberado se você já transformou a dor em poder. Se você está pronto para parar de fingir e forjar seu próprio código, então inscreva-se. Aqui não há teoria, apenas homens se construindo. Deixamos você com uma lista de vídeos sobre o guia secreto dos homens Sigma na tela.